texto diz: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram-me, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Podemos assentar, amados? Eu queria pedir que permanecesse com o texto na tela, porque nós vamos ainda dar umas voltinhas por aí, muito em breve. Mas eu queria te perguntar algo nessa noite. Você crê em milagre? Quem aqui crê em milagre? Todos creem em milagre, né? Glória a Deus. Mas será que quando eu pergunto, você crê em milagre? E quando eu e você levantamos as nossas mãos, será que nós levantamos a nossa mão por um costume? Nós levantamos a nossa mão por constrangimento? Porque se não levantar, alguém pode pensar: olha, fulano não crê em milagre, né? Ou realmente porque nós temos fé o suficiente para visualizar o milagre? É algo intrigante isso aqui, não é não? Porque muitas vezes quando alguém pede para levantar a mão vai por instinto. Eu já vi em alguns momentos alguns pastores falando coisas terríveis e finalizar, fechar com a palavra amém, e a igreja responder amém. A gente tem que prestar realmente muita atenção nas nossas respostas, sair do automático e ter convicção daquilo que estamos respondendo. Então eu vou te perguntar de novo: você crê em milagre? Glória a Deus, aleluia. Sabe, nós temos aqui o relato, né, de muitos acontecimentos que a ciência não consegue explicar. Quando a gente pensa em milagre, quando a gente pensa em coisas impossíveis, geralmente são coisas que a ciência não se explica. Alguns exemplos aqui: pessoas que acordam de comas irreversíveis. Aquela pessoa está acamada, está em coma, e os médicos falam: não pode desligar as máquinas, não tem mais recurso, não tem volta, e de repente aquela pessoa é despertada daquele coma. A ciência não explica. Outras são quando pessoas são curadas de doenças tidas como incuráveis, tumores que desaparecem. Chamamos esses acontecimentos que a ciência não explica de milagres. Amém? Nós chamamos de milagres. A Bíblia nos explica esses acontecimentos que a ciência não explica. A Bíblia, na verdade, está cheia de relatos de milagres. E eu separei 3 aqui para a gente estar falando um pouquinho sobre eles. Tem a situação, por exemplo, de cegos que voltam a enxergar sem passar por cirurgia. Você já viu isso acontecer? A pessoa voltar a enxergar, passar a enxergar sem passar por um centro cirúrgico.
Pois é, lá no Evangelho segundo João, capítulo 9, dos versículos 6 ao 7, Jesus cospe na terra. Jesus cospe na terra. Ele faz lama com a saliva. Ele unta com essa lama os olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Aquele cego vai então, lava os seus olhos e volta enxergando. O nome disto é milagre. É uma cura milagrosa. É aquele que é curado sem precisar de um ato cirúrgico. Jesus fez isso na vida de alguém. Uma outra situação, um outro relato que a Bíblia traz, é de um paralítico que anda sem fisioterapia. Um paralítico que consegue caminhar sem ajuda de um médico. Sobre esse mesmo tema nós conversamos domingo passado. Foi a mensagem pregada aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Ali na cidade de Cafarnaum, um paralítico foi descido no teto da casa onde Jesus estava. E em dado momento Jesus fala: ei, os seus pecados estão perdoados. E logo em seguida a frase já é outra. Jesus diz: toma a tua cama e vai para a sua casa. O Senhor Jesus curou alguém sem precisar de fisioterapia, sem precisar de uma cirurgia, sem precisar de um enxerto de osso. Nada disso foi necessário. Um milagre dado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? A outra situação está no Evangelho de João, capítulo 11, no versículos 1 a 46. Ali é quando um morto volta à vida sem ajuda de equipamentos para ser reanimado. A gente vê às vezes muito em séries, em filmes, documentários, pessoas que passam pela morte, que o aparelho para e de repente eles vão com aquele choque, né? No peito da pessoa e ela é reanimada. Aqui nesse texto, no Evangelho segundo João, Jesus ressuscitou, trouxe alguém à vida sem precisar desse recurso. Sim, é a ressurreição de Lázaro. É um dos relatos mais conhecidos. Lázaro é um dos milagres de Jesus, no qual Lázaro de Betânia é trazido de volta à vida depois de 4 dias de sepultado. Ou seja, aquele homem, como a própria irmã dele disse, já fede, Senhor, já tem mau cheiro, não manda abrir isso aí não. 4 dias de morto. E o Senhor Jesus devolve a vida àquele homem. O que foi isso, querido? Mais um milagre do Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, será que realmente é sábio quem não acredita em milagres? Será que a ciência realmente é 100% realista? Será que a ciência é realmente tão confiável ao ponto de questionar um milagre? Não aceitar um milagre? Tempos atrás, no outro templo, quando nós estávamos ali na Antonieta Godoy, nós tivemos um testemunho de um milagre de Deus. Uma amada pessoa, a Marta, que trabalhou, a Marta Kelly, trabalhou na PAI, ela deu um testemunho na nossa igreja. O Senhor curou ela de um câncer. Ela conseguiu superar o câncer, a mulher está forte trabalhando aí até hoje. Já tem não sei quantos anos que esse milagre aconteceu na vida daquela mulher. Você pode pensar assim, mas na Bíblia tem muitos relatos, mas é lá naquele tempo. Não, nos dias de hoje, o Senhor ainda opera maravilhas. A Bíblia é quem oferece para a gente essa resposta da ciência, que a ciência tanto busca, mas não encontra. Milagres acontecem. Milagres acontecem porque Deus resolve intervir na vida, na história do ser humano. Quando o Senhor Jesus entra, beijo, não tem para ninguém segurar não. Quando o Senhor decide interferir, Carlos, é para valer. O milagre chega, se estabelece. Quando o Senhor chega para fazer a maravilha, não tem aquele negócio de falar assim, levanta-te e anda aí, ou obreiro e tal, vem cá, ajuda fulano. Não, não é desse jeito não, querido.
Quando a cama desceu no telhado, Jesus falou: levanta, toma sua cama e vai para sua casa. Aquele homem levantou sem ajuda, não tem relato de que alguém ajudou, não. Ele teve ajuda para descer na corda naquele telhado, mas para sair carregando a sua cama não teve, não. Sabe por quê? Porque Jesus é o dono do milagre. E tudo que Ele faz é perfeito, não é mais ou menos, não é mais ou menos. Tudo que Ele faz é com excelência. A ciência pode melhorar a caminhada de alguém, às vezes deixando tropeçar, às vezes deixando a pessoa usando uma muleta. Mas o que Jesus faz é perfeito. Milagre. Como se explicar isso aí, meu querido? Não tem para ninguém, não. Mas vamos voltar aí ao texto que foi lido no início, o texto de Marcos, no capítulo 9. Ali nos apresenta uma situação assim: um menino que tinha convulsões desde a infância. Se fala que é uma pessoa que tinha convulsões desde a infância, fica muito claro que ele já não era mais uma criança. Certo? Me acompanha aí? Então ali diz que ele tinha convulsões desde a infância, fruto da ação de demônios. Fruto da ação de demônios. Se você analisar a situação que acontecia com aquele menino, ele se lançava no chão, era no fogo, era na água, ele babava, ele espumava. É bem semelhante a uma pessoa quando está tendo uma crise de epilepsia, né? Mas ali fala claramente, eram demônios que eventualmente atacavam aquele menino e o lançavam no chão. O pai desse menino procurou ajuda várias vezes sem resultado satisfatório, nada resolvia. Provavelmente procurou por muitos momentos na medicina, talvez chegou até mesmo a desprender fortuna em cima de busca de solução. Mas se ele chegou ao ponto de procurar por um milagre, creia, antes disso, certamente ele procurou a ciência. A ciência não teve jeito, não resolveu nada para ele, não teve solução, não teve resposta. Ele estava vivendo ali uma situação de tumulto. Estavam vivendo uma situação de tumulto. Se você observar a história lida, um pouco antes da chegada de Jesus neste cenário, ele esteve orando com 3 dos seus discípulos, quando ali existe a aparição de Moisés e de Elias. Então Jesus não estava ali, Jesus estava aproximando dos outros discípulos, quando ele chegou e encontrou uma situação de tumulto. Volta para mim no versículo 14, pastor Irã. Olha só, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Quando quem se aproximou dos discípulos? Vamos entender o que está escrito. Quando Jesus se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, ou seja, estava existindo ali uma discussão, um famoso entre nós aqui, um bate-boca, né? Sabe quando você está vendo aquela roda de pessoas ali, um falando mais alto que o outro, um falando, o outro debatendo? Era mais ou menos esse cenário que estava acontecendo ali. Segue para mim. E logo toda a multidão vendo Jesus, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Ou seja, olha, o mestre chegou. Agora não são mais os seus discípulos, está aqui aquele que era procurado. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? O que vocês estão aqui discutindo com os meus discípulos? O que vocês estão discutindo com os meus alunos, com os meus seguidores? E uma multidão respondendo disse: mestre, alguém no meio da multidão, o pai daquele menino, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça. Onde quer que o apanha, despedaça. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. O que é isso, meu querido? Aquele pai estava dizendo: Jesus, quando esse espírito pega o meu filho, ele quase mata o meu filho está definhando. Ele vai judiando tanto do meu filho que meu filho vai perdendo as forças. E eu disse aos
seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Eles não puderam expulsar esse espírito. O pai desse menino leva até Jesus, mas Jesus não está ali. Foi essa situação que ele estava vivendo. Quando ele leva o problema para Jesus, que Jesus chega naquele lugar, ali sim, o seu filho é liberto e curado. Mas nós podemos perceber o quê? Que quando Jesus entra na história, o que parece difícil acontece. Quando Jesus entra na história, o que parece difícil acontece. Fica fácil. Porque Jesus é o dono do milagre. Ele é quem faz, meu querido. Sabe aquele pai? Ele assistia o sofrimento do seu filho desde pequeno. Ele assistia o sofrimento do seu filho desde pequeno, sem conseguir ajudá-lo. Você que é pai, você que é mãe, talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo algo assim nos dias de hoje. Talvez a sua situação não é um filho possesso, mas é um filho que está vivendo grandes lutas, talvez até mesmo risco de morte, risco de passar por uma tragédia na vida, uma fatalidade ruim, envolvimento com vícios, às vezes problemas psicológicos. Talvez o seu problema é um pouco mais diferente, mas existe um problema que você tem lutado por ele, mas não tem encontrado uma resposta. Você não está conseguindo ajudar aquela pessoa. É isso que esse pai estava vivendo. Quem é pai, quem é mãe sabe o que é ver um filho em dificuldade e não conseguir fazer nada. Não é fácil, queridos. Não é fácil. Era uma situação que não mudava. Aquele pai dia após dia sempre vendo o seu filho sendo judiado por um espírito maligno. Era o medo de perder o filho, era assistir aquela situação, era assistir o sofrimento do filho que causava sofrimento no pai. Porque a verdade é essa, quando o filho da gente sofre, a gente sofre junto. Tem um ditado que fala mais ou menos assim: adoça a boca do meu filho. Alguém sabe como é que é o resto? É mais ou menos assim: adoça a boca do meu filho e é como se viesse na minha boca aquilo de bom que você faz com o filho. Mas coloca um felzinho na boca dele para você ver se o fel não vem na sua boca também. A gente sofre junto, querido. Se o filho adoece, a gente adoece a alma. A gente fica ali naquela angústia. Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Uma febre incomoda. Agora imagina um filho possesso. Um filho sendo lançado às vezes na água, às vezes até no fogo. Espumando com risco de morrer sufocado. O que esse homem estava vivendo, meus queridos? Pensa, se coloca na situação dele. Mas aquele pai não perde a esperança. E ele procura por Jesus. E quando Jesus entra na história, o que era difícil acontece. O que nós temos feito diante das dificuldades? Diante das nossas impossibilidades? Quando nós estamos observando tudo dando errado, nada dá certo. Pessoas que amamos sofrendo e nós sofrendo juntos. O que temos feito, meus queridos? Será que temos buscado no Senhor Jesus a resposta que necessitamos? Será que temos buscado nele a resposta que necessitamos? Curioso é que aquele homem foi procurar Jesus e não encontrou, ele encontrou os seus discípulos. É quando queremos uma resposta de Jesus, mas nós estamos nos apoiando nos homens. Nós queremos Jesus, mas estamos nos apoiando nas pessoas. Ei! O milagreiro é Jesus, não somos nós. Não é a mão do pastor ou da pastora. Não é a mão do obreiro ou da obreira. Não, meu querido, é Jesus, é
do homem, mas é Jesus quem opera a maravilha nas nossas vidas. É Jesus quem opera o milagre, é Ele quem faz a mudança da história. Não cabe a nossa esperança ser depositada em pessoas, mas é entender, Deus usa pessoas, mas é Deus quem faz o milagre. Cabe a Ele, querido. Os discípulos não puderam resolver. Foi preciso que entrasse em ação o Filho de Deus, que também é Deus. Você tem alguma coisa difícil, quase impossível, que gostaria de ver resolvida? Eu tenho. Eu confesso que eu tenho. Será que tem alguma angústia guardada neste coração? Algum sofrimento por alguém, ou talvez por você mesmo? O convite é esse, meu querido. Traga Jesus para a sua história. Traga Jesus, coloque nas mãos dele. Coloque nas mãos do Senhor Jesus. Mas você pode pensar, mas eu já tenho colocado, eu tenho orado, eu tenho feito pedido de oração, eu fiz oração no monte, eu coloco nas taças, eu coloco pedido em caixinha, eu peço ao Senhor de tantas maneiras. Mas eu quero te apresentar nessa noite um segredinho, algo que possa fazer a diferença na sua petição, quando você estiver diante do Senhor. Porque quando Jesus entra na história, Ele nos ajuda em nossa falta de fé. Ele nos ajuda na nossa falta de fé. Depois de muitas frustrações, depois do tempo de espera, muitas vezes não é fácil manter a esperança. Às vezes a espera é tão grande, às vezes o desejo é tão grande, às vezes o sofrimento, a angústia é tão grande, que fica difícil manter a esperança. Não é verdade? Fica difícil até orar. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar mesmo? Está tão difícil, está tão pesado. Tem hora que o sofrimento é tão grande que a gente corre o risco até de pensar: será que Deus existe? Ei, Deus existe. Isso eu posso te afirmar. Eu posso te afirmar porque eu experimento a presença dele na minha vida. Aleluia. Se existe uma coisa que eu não tenho dúvida, é se Deus existe. Ele existe. Mas vamos seguir aí então. Aquele pai, ele vivia uma mistura de emoções. Me acompanhe. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas ele tinha medo que Jesus não libertasse e curasse o seu filho. Ou seja, aquele homem era crente. Ele era crente. Ele acreditava em Jesus. Tanto é que ele foi buscar Jesus para resolver o problema que ele tinha. Como nós buscamos ao Senhor, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra, nós adoramos ao Senhor, nós nos esforçamos para estar na casa dele, aprendendo mais e mais dele, não é assim? Nós buscamos ao Senhor. Mas a dúvida daquele homem era: será que Jesus vai fazer? Será que ele vai fazer? Vai para mim no versículo 22, pastor Irã. Ali diz o seguinte: e muitas vezes o pai falando sobre o filho com Jesus. O pai disse: e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa. Olha esse segredinho aqui, queridos. Olha a bandida da dúvida. Olha a bandida da oscilação da fé. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Como será que Jesus ouviu essa frase? Aquele homem leva o filho endemoniado para ser liberto. Os discípulos não puderam fazer nada. Aí ele chega para Jesus e fala: ei, Jesus, estamos vivendo esse e esse quadro.
podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Sabe o que esse homem estava fazendo, querido? Esse homem estava fazendo algo que muitas vezes eu e você não conseguimos fazer. Esse homem estava rasgando o seu coração diante daquele que é a única resposta. Jesus era a única esperança para aquele menino e para aquele homem. Ele foi sincero com Jesus. Ele não se preocupou se estaria ofendendo, agredindo. Não. Ele falou o que estava ali dentro dele. Se tu podes, és mesmo o Filho de Deus? Se tu podes, se és mesmo o Filho de Deus. Se tu podes, tem compaixão de nós e nos ajude. Curiosa é a resposta de Jesus. Porque Jesus ajudou aquele pai na sua falta de fé e o confrontou com o próximo versículo. E Jesus disse: se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, queridos? Aquele pai fala: Jesus, se tu podes fazer, tem misericórdia, nos ajude. Aí Jesus confronta aquele homem e fala: você está perguntando se eu posso? Se eu posso fazer? E eu quero saber, e você pode crer? Tem fé suficiente aí, querido? Foi isso que Jesus quis perguntar para ele. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou: e aí? Tu podes crer? Nós precisamos usar de sinceridade com Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo. Através do confronto que Jesus usou naquele momento, quando falou: se tu puderes crer, todas as coisas são possíveis. Quando Jesus confrontou aquele homem, o Senhor estava mostrando para ele onde estava a dificuldade. Eu posso fazer, você pode crer? Então, negócio fechado. Aleluia. No versículo 24 diz: e logo que Jesus perguntou: tu podes crer? O pai do menino, clamando com lágrimas, ele viu que o milagre estava batendo na porta, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu entendi, Jesus. Eu entendi, Jesus. Eu entendi quando o Senhor perguntou para mim se eu posso crer. O Senhor me conhece, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha história. O Senhor sabe que por dentro, por mais que eu fale que eu tenho fé, eu estou duvidando, Senhor Jesus. Então me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, muitas vezes a gente pergunta: você crê no milagre? A gente logo levanta a mão. Mas será que nós não temos que pedir ao Senhor: Jesus, me ajude na minha incredulidade? Será que é essa pergunta que o Senhor tem para nos fazer nessa noite? Eita, doendo aqui, ó. A palavra, ela corta lá e corta cá. Muitas vezes nós somos abençoados porque não sabemos conversar com Jesus. Quantas vezes a gente fala: fulano, ora para a gente começar, fulano, ora para a gente terminar, e fulano fala assim: eu não sei orar, pastor, eu só sei orar para mim. Você está vendo como é que a igreja está precisando de aprender a falar com Jesus? Certamente é isso que está faltando, queridos. Falar com Jesus da maneira certa. Apresentar para Ele as nossas limitações.
e estar com o ouvido atento ao que Ele tem a nos dizer. Para confessarmos as nossas fraquezas, confessarmos as nossas limitações e aí sim contar com a resposta que vem do alto. Rasgar o coração diante do Senhor. Se você quiser trazer Jesus para a sua história, não esconda as suas dificuldades. Não esconda as suas limitações. Não esconda os seus defeitos. Mostra tudo para Ele, querido. Mostra tudo para Ele. Não esconda do Senhor o seu pecado. O Senhor é onipresente. Ele está comigo em todo o tempo. Ele sabe tudo que eu fiz. Ele sabe tudo que eu faço. Ele sabe tudo que eu vou fazer. É verdade. Mas nós precisamos confessar a Ele as nossas fraquezas e pedir a Ele: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar mais. Sabe, meu amado, nós vivemos dias em que a existência de Deus está sendo questionada. Nós estamos vivendo dias em que a existência de Jesus Cristo, homem que está relatado na história, está sendo questionado. Nós estamos vivendo dias em que toda a sociedade está lutando contra a nossa fé. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, me ajude na minha incredulidade. A partir do momento que você receber essa ajuda, você vai perceber o agir de Deus na sua história. Você vai começar a enxergar as maravilhas que o Senhor tem feito. Mas a gente não está vendo aí colunas sendo curadas, pernas sendo restauradas. Não aqui tão facilmente. Mas existem lugares que esses milagres ainda estão acontecendo. Mas ultimamente o maior milagre está também entrando na linha do sumiço, da falta, da escassez, que é a salvação em Cristo Jesus. Domingo eu perguntei: qual valor tem uma alma para você? E agora eu te pergunto: quantas almas você tem percebido, testemunhado serem salvas nos últimos dias? Precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, porque a incredulidade está tirando vidas do reino de Deus, está impedindo o crescimento do reino de Deus, está levando vidas, está levando almas para o inferno. Então é tempo de pedirmos sim ao Senhor: Deus, me ajuda na minha incredulidade. Amém? Você está disposto a pedir isso ao Senhor? Você quer trazer Jesus para a sua história? Você precisa da ajuda de Deus? Você está disposto a ser sincero com Ele e mudar no que for preciso? Quem está disposto? Levanta a sua mão. Quem está disposto? Mudar no que for preciso. Ser sincero com Deus.